Eu sou Luciano Melo e vamos iniciar mais um programa Atalhos, o que eu aprendi com os meus cabelos brancos. E hoje nós vamos nos utilizar desse espaço, do tatame, para que nós possamos aprender com essa potência da arte, mas aqui da arte marcial, com essa sabedoria, não do ponto de vista da literalidade em si, mas trazendo dessa literalidade da expressão da arte marcial como uma sabedoria de vida, não só pelos princípios, pela filosofia, mas também pelos movimentos. E particularmente nós vamos buscar aqui nos inspirar na arte do Aikido, E o Aikido trabalha muito com movimentos circulares, como uma expressão, eu diria, qualitativa daquilo que é a experiência na vida. E aqui eu estou amplificando o olhar, não apenas um olhar específico, estrito senso, enquanto luta, enquanto marcialidade. E é interessante porque quando eu fui conhecer esse universo, o meu interesse não era, obviamente, a arte marcial em si. Era fonte de nutrição e de produção de aprendizados, como experiências aí pedagógicas para levar para a sala de aula, para que a gente possa aprender sobre esse olhar para as práticas mais colaborativas, mais integrativas diante da vida. E o Aikido, eu diria que em síntese, ele expressa muito esse universo, essa excelência de entrar em comum união com o outro, em nos tornarmos um, sair da lógica da oposição, do ataque e defesa, da reatividade, do confronto, para a lógica dessa comunhão de buscar soluções onde o dois se torna um, onde juntos produzimos valor e agregamos e fazemos diferença na vida como soluções criativas mesmo, porque toda a arte pressupõe uma criatividade e a marcialidade ele traz essa arte do ponto de vista da potência aplicada. Então quando eu fui conhecer a arte marcial, quando eu conheci o Aikido, todo o meu interesse era trazer isso para esse universo, para que eu pudesse amplificar as experiências de aprendizagem dos meus alunos, dos meus companheiros aí de jornada no mundo laboral. E quando eu conversei com o Sensei sobre isso, e eu fui pedir uma indicação de leitura, então eu precisava mergulhar nesse universo, eu precisava conhecer mais sobre esse lugar que era a arte marcial do Aikido. E aí eu perguntei um livro que ele pudesse me indicar, onde eu pudesse ler sobre o Aikido. E ele me respondeu da seguinte forma, ele disse, olha, o melhor livro que existe sobre o Aikido é o Dogi Suado no Tatame. Se você ler um livro e não tiver a experiência visceral de corpo com o Aikido, você vai entender, mas não vai compreender. Vai estar tudo aqui na cabeça. Existem movimentos muito sutis que a cabeça, a mente racional não é capaz de compreender. Então é um lugar de conexão mesmo daquilo que efetivamente a experiência é capaz de traduzir. Sentir o sabor da experiência. Perceber no corpo toda essa sabedoria aplicada, onde só a lógica do confronto não produz potência, não gera resultado. Mas quando você se torna um com o outro, você consegue amplificar essas respostas e gerar soluções criativas e diferentes daquelas que até então não haviam sido praticadas. E aí eu achei muito bacana, beleza, vou me colocar e vou ingressar nesse universo, me inscrevi e comecei. E as aulas sempre foram muito prazerosas, movido por movimentos muito controlados, muito seguros, kata, com movimentos ali previamente estabelecidos, com prática de repetição, A repetição vai trazendo a memória muscular, então você vai cada vez mais sentindo aquela potência, na pegada, na maneira de exercer cada movimento. E sempre ao final dos treinos tinha um movimento que eu gostava muito, que era exatamente o Juazá, O Juazá eram ataques e defesas livres, onde o professor convidava as pessoas para ingressar no tatame e atacá-lo. E ali ele tinha que se defender e expressar a sua potência de volta ali, manifestando os golpes e gerando ali um movimento de muita intensidade. Então, normalmente no Juazá, como não tinha kata, não tinha movimentos previamente estabelecidos, eram ataques livres, faixas brancas não participavam, por uma questão muito simples. Faixas brancas não tinham condições de absorver aqueles ataques, porque eram ataques muito potentes. Então, normalmente, era a partir de uma determinada graduação para frente, os faixas brancas apenas ficavam assistindo. E era um momento que eu gostava muito, eu ficava ali naquela experiência assim, de observando tudo aquilo. E em um dia, eu conversando com o meu sensei, eu fiz a seguinte pergunta para ele: Sensei, e com quem você aprende sobre o Aikido?
né? Como é que você desenvolve a tua maestria, a tua arte, como você se aperfeiçoa, se aqui no Ceará você é uma das principais referências. Ele disse, olha, eu aprendo essencialmente por 3 caminhos. O primeiro é o meu sensei, que mora em São Paulo, é japonês e mora em São Paulo. Eu digo, pô, bacana, né? Então, mas são poucas experiências durante o ano, a gente tem uns seminários, né, 1 ou 2 vezes por ano. Eu aprendo muito com os faixas pretas de outras artes marciais, porque as faixas pretas de outras marciais exigem muita potência, então você tem que estar num nível ali de assertividade, né, de presença muito grande para que você não seja afetado, não se deixe, né, muitas vezes ser surpreendido por um golpe. Então você tem que estar num nível ali de percepção e de, né, prática muito presente. E eu aprendo muito com faixas brancas, como você. E foi interessante porque na hora que ele falou isso, né, eu achei que isso era retórica, que era aquela fala de professor, olha, a gente aprende muito com os, né, com quem está começando, com os aprendizes, mas aí eu fui mais a fundo. Eu ousei perguntar, eu digo, olha, mas professor, mas sensei, como eu, faixa branca, estou começando, posso te ensinar algo real sobre o Aikido. Não estou falando do ponto de vista da experiência filosófica, não, mas do ponto de vista da experiência mesmo real, como potência, como prática. O que eu posso te ensinar? Você com quase 25 anos de experiência e eu com menos de 3 meses aí de prática, como é que eu posso ensinar alguma coisa a você? Ele olhou para mim e disse, Luciano, aguarde tudo no seu tempo, que um dia você vai ter essa resposta. Beleza. Passou o tempo, eu esqueci, e um belo dia a gente está lá no treino, no final do treino, Juazá, que é esse treino livre que os faixas brancas não participam. Nesse dia, ele abriu uma exceção. Ele olhou para mim, apontou e disse, Luciano, e eu era faixa branca, né? E aí eu digo, e o que eu vou fazer? Você vem me atacar. Eu digo, como? Eu não sei, eu não aprendi nenhum golpe, eu não sei nenhuma técnica de ataque, do jeito que você souber. E aí lá vou eu, né, de qualquer jeito, murro e tal. E ali naquela experiência eu pude de fato me conectar com esse aprendizado e com essa sabedoria, né? O que ele trazia como fonte de significado enquanto aprendizado, que aquele faixa branca era capaz de ensinar ao sensei. Que primeiro, mesmo, né, eu não tendo a potência e a habilidade dos golpes, ele precisava se manter íntegro diante dos meus movimentos. Então, um dedo no olho, um murro, algo que entrasse, poderia, né, de alguma forma, gerar algum tipo de dor, né, algum tipo de desgaste em relação a ele. Mas o mais difícil não era isso. Isso aí era tranquilo, alguém que já estava ali no nível de potência, né, de habilidade extrema, de maestria, que já se deparava aí com pessoas de outras faixas pretas mais graduadas e se manter íntegro diante de um faixa branca, tranquilo. Então esse era o aprendizado mais sutil da experiência. E qual era o aprendizado mais difícil? Não era preservar a integridade dele, mas preservar a minha integridade. E aí eu vi a sutileza dos movimentos, né? E aí eu vi, era quase que um balé, porque o nível de delicadeza que ele fazia, porque eu era incapaz de absorver qualquer golpe que viesse dele, tamanha era a potência dele em relação à minha. E aí o cuidado, porque qualquer movimento poderia quebrar um dedo, quebrar um braço, né? Eu não era capaz, o corpo não absorvia aquela experiência. E aí todo o cuidado dele, mantendo a integridade, toda a sua potência, a firmeza, a assertividade dos golpes, mas tendo o cuidado para que eu me colocasse íntegro e pudesse retornar aos movimentos e ao treino. E aí eu fui me dando conta daquilo, né? E aí, assim, o grande aprendizado que eu saí daquela experiência é que é muito fácil destruir os outros, né? O verdadeiro poder não está em destruir. Porque destruir é um momento, construir leva tempo, né? O grande desafio é, pela minha potência, preservar a integridade do outro para que o outro possa, no seu tempo, gerar aprendizado e se tornar grande. E aí, né, o Aikido ele pressupõe a prática da reciprocidade do outro, né? Eu preciso do outro para que eu me torne grande, porque eu só posso exercer a minha técnica, a minha prática, né, tendo o meu parceiro e preservar a integridade do parceiro, mas com firmeza, com verdade, né, preservando os golpes. E aí eu fui aprendendo isso como princípio de vida. Esse grande desafio enquanto líderes, né, que nós preservarmos a integridade das nossas equipes, das nossas pessoas, mas fazendo emergir o melhor dessas pessoas, exigindo o melhor que elas são capazes de dar, respeitando o seu tempo, o seu momento de aprendizado e fazendo desse momento um ciclo de crescimento e de tornar-se grande na experiência a partir da natureza do tempo, né? Porque o tempo, quando ele é vivido a partir desse lugar, da verdade, da expressão, da potência, ele se manifesta como fonte de aprendizado.
E aí, né, quando a gente foi dialogar um pouquinho sobre isso, ele me trouxe uma outra história que para mim assim, ela é quase que uma síntese desse aprendizado na vida. E ele falou de uma história de um aluno dele, né, que era faixa preta e era policial, e faixa preta de Aikido, né, e ele uma vez estava vivendo uma experiência, ele estava, né, apaisando, estava de folga, e ele ia passando num local, numa praça, mais ou menos final de tarde, e ele viu um jovem, né, devia ter aí seus, sei lá, 17, 18 anos, segundo o que ele relata, e ele estava assaltando, né, duas adolescentes com um casco de garrafa quebrado, né? Pela visão, ele disse que ele devia estar muito drogado, né? Pelo olhar, os olhos vermelhos, e ele vinha de moto, disse que ele encostou a moto assim um pouco mais distante, veio andando na direção sem fazer nenhum movimento assim de alarme, né, mais forte, e aí quando ele aproximou a distância, ele fez um movimento, né, e conseguiu imobilizar essa pessoa, né, e ao imobilizá-lo, ele deixou ali, né, totalmente imobilizado no chão, imóvel, pegou o outro telefone e ligou para a patrulha, né, para o Honda, para que o Honda pudesse vir aqui fazer o recolhimento das pessoas. E aí o Honda chega, quando o Honda chega, ele entrega, faz a passagem ali, ele estava paisando, ele entrega aquela pessoa para os policiais, eram 3 policiais do Honda, e ele vai se retirando. Quando ele se distancia um pouco e ele vê, ele começa aquela briga, né? A pessoa tentou fugir, os policiais não sabiam o que fazer, e aí bateram, quebraram e sangrou o cara. E o pior, né? O cara foi todo ensanguentado para a delegacia, e ele ficou sabendo depois que a delegacia nem recebeu, porque eles não poderiam receber alguém já, né, ferido e tudo, e ele voltou para as ruas. E essa experiência, para mim, ela é muito emblemática sobre essa potência do Aikido. Por que, na realidade, esses policiais tiveram que bater? É por maldade só? Não, mas porque ele se insurgiu, né? E aí me deu assim, né, como princípio básico dessa filosofia na aplicação daquilo que é a nossa habilidade de liderar, né? A ignorância, a força é a arma dos ignorantes. Eles bateram por ignorar, por não ter a habilidade de lidar com aquela situação de uma outra maneira. Quando a única maneira que eu conheço para lidar com a situação é a força, né? E aí eu vou ter que mergulhar nela, eu vou ter que entrar nessa forma de opressão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, para que eu não me sinta, né, muitas vezes violado ou violentado por esse outro. Então o Aikido é eu me colocar nesse lugar de consciência da minha potência sem fazer o outro inferior a mim, mas também eu não me torno inferior ao outro. Eu diria que é uma prática de empoderamento social, que nós possamos expressar não só o Aikido na sua literalidade, né? Eu treinei apenas 6 meses, mas eu digo sempre, o nosso tatame, ele não precisa ser necessariamente a literalidade do dojo, ele pode ser o tatame das relações sociais, no trânsito, no dia a dia, né, nas nossas reuniões, nas empresas, que nós possamos olhar para esse outro nesse lugar de igualdade, nos tornando grande e reconhecendo a grandeza do outro, sem necessariamente entrarmos nesses movimentos de opressão, né, de imposição pelo poder posto, quer seja do cargo, da patente, do dinheiro ou de qualquer forma de exposição externa de simbologia de poder. Então fica a dica, né, que o Aikido de fato expresse naquilo que é a sua metáfora, uma tradução dessa arte de liderarmos a nós e aos outros na vida cotidiana. Se gostou, dá um like, próxima semana tem mais vídeo.